Aí chegamos ao ponto em que o cidadão, e é bom que seja assim, eu gosto que seja assim, ele interfere diretamente. Então ele diz o que ele quer, como ele gosta, e quando ele não gosta. Alô, alô, web, tudo azul por aí? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperte o Play Trajetórias. E hoje estamos aqui com um convidado maravilhoso, vou botar palmas, Ricardo Ismael. Olha, Ricardo, eu tô aqui com o seu currículo, Sim. que não é nada mini, de tal pluralidade que essa pessoa é capaz. Ó, natural de Serrinha, estudou a vida inteira em escola pública, aos 17 anos foi aprovado em um concurso para menores aprendizes na Vale do Rio Doce. Ah, eu quero saber dessa história contada por você. Tá bom. Você é apresentador, você é escritor, jornalista. Eu quero saber lá de trás, de Serrinha, para virar escritor. Primeiro, seja bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite, né? A gente está muito honrado aqui de ter você. Honra toda minha. A gente está muito honrado e feliz. Como é que você está? Você está bem? Tô bem, muito obrigado. Quero saudar o seu público, a você. Obrigado, né? O Aperte o Play. É uma honra para mim estar aqui também. Espaços em que a gente pode conversar, acho que falar um pouco da nossa atividade profissional, né, da nossa, vamos dizer, carreira, enfim, né, desse nosso caminhar por algumas áreas e, quem sabe, inspirar outras pessoas. Eu acho que isso é importante. Cara, eu ouço a sua voz e eu quero tomar um café, porque é um café da manhã. Bom dia, né? Bom dia com o Ricardo Ismael. Bom, sua história é muito inspiradora pelo que eu li. Agora eu quero ouvir essa história. Como é que sai de Serrinha e vai virar jornalista e hoje é apresentador de um dos principais jornais do estado da Bahia? Conte um pouquinho desse... Olha só, eu acho o seguinte, é arriscado você entregar a palavra ao jornalista, né? Jornalista, escritor, mania de falar demais, então você vai me controlando no tempo, porque realmente... Bom, enfim, é isso, assim, eu acho que a minha trajetória de vida e a profissional, elas se misturam muito, né, essas trajetórias. Eu sou, e costumo dizer isso, fruto... de uma série de experiências vividas desde a infância, ali, os 9, 10 anos, em Serrinha ainda, uma cidade pequena, né, do semiárido baiano, uma cidade com poucos recursos, assim, em termos de educação, vindo de uma família muito pobre. Então, desde muito cedo, eu me projetei em outros lugares. Né? Então, eu me lembro bem, aos 9 anos de idade, eu me projetava, eu me via para além de Serrinha, em outros espaços. Né? E eu acho que eu fui, a partir dessa projeção, mirando os lugares, os locais em que eu gostaria de estar, os espaços que eu gostaria de ocupar. E estar em televisão, escrever livros, sempre foram desejos meus. Né? Então é curioso, eu olho para trás e revisito a minha história e me vejo lá nessa idade dizendo para mim mesmo, eu vou escrever livros um dia, eu vou apresentar um jornal um dia. Uau! Né? Eu tinha muito isso, assim. Curioso, né? Lembrar disso. Você teve a infância no interior. Isso. E sua família era bem grande, né? Minha família é numerosa. Eu sou filho de um marceneiro, né, e de uma dona de casa. Sim. Então, somos 10 filhos, né? Dentro de uma casa. 10? 10 filhos. Então, um núcleo familiar muito comum, né? Das famílias do sertão, assim, né? Um pai trabalhador, uma mãe trabalhadora, e juntos ali naquele ofício, cada qual no seu cada qual, fazendo, enfim, o que estava ao seu alcance para sustentar essa família, para criar essa família, com muitas limitações, né? Como te falei, com recursos, inclusive do ponto de vista de educação. Então, você até fala no meu currículo, eu sou aluno da escola pública, e fui aluno da escola pública a vida inteira. E tudo isso, por isso que eu repito, eu sou essa mistura de coisas, assim, das dificuldades financeiras que vivíamos, da dificuldade de acesso aos livros, do não ter televisão em casa. Isso é curioso também, né? Então, irônico, né? Porque... isso. E eu me torno cria da televisão, né? E isso é curioso, né? Assim, então eu me lembro também da experiência, da sensação de ter a televisão chegando em casa, do impacto que foi aquilo para mim, né? Já um adolescente, né? Foi quando a gente veio ter televisão em casa. E então aquilo me impactou demais. Sim. Então aquele meu desejo dos 9 anos de ser alguém, um contador de histórias, enfim, tudo isso se potencializou com essas coisas que foram acontecendo, né? Com o fato de ter contato com a televisão já na adolescência, e também na adolescência de ter entrado em contato com uma biblioteca, né? De ter conhecido os livros de Jorge Amado muito cedo e ter descoberto a cidade da Bahia através da literatura.
Vocês saíam de lá da cidade? Não. Nossa vida era toda lá. Entendi. Né? Não, a gente não viajava, isso só depois, né? E como era a infância, assim, numa cidade do interior, no semiárido? Como é que vocês brincavam muito? Muita brincadeira ali na área, inventando brincadeiras? Tinha muito disso? Tinha, mas era isso aí. Os nossos espaços de brincadeira, de sociabilização, eram esses, assim. A rua, sabe, o quintal de casa, a casa do vizinho, a praça. Então, eram esses espaços de sociabilização. Nesses espaços, a gente se tornava seres que interagem com outros, né? Então, a partir dessas vivências aí, dessas trocas, eu fui me compreendendo, né? Como pessoa, como indivíduo, como um ser humano distinto, diferente do outro. Fui percebendo as histórias do outro e como essas histórias me impactavam. Então eu me lembro que minha mãe tinha um bar, minha mãe vendia cocadas, assim, né? Cachaças num barzinho de esquina. E por esse bar passavam os clientes, assim, os feirantes, os carroceiros, as pessoas, e paravam para beber essa cachaça que a minha mãe fazia, né? Eram cachaças bem curiosas, assim, tinham ervas e frutas e coisas assim. Daquelas que tinham também cobra dentro? Não, essa não tinha, não. Muitas pessoas me perguntam isso, mas cobra não tinha, não. Mas tinha muita erva, muitas raízes de plantas do sertão. Então essas pessoas paravam para beber ali, conversar e prosear. E eu me lembro que ali atrás do balcão eu ficava ouvindo aquilo tudo. Eu sempre fui um sujeito de escuta. Olha que interessante. E aí eu ouvia, ia projetando coisas. Eu imaginando, ouvia, né? Sempre, saindo, como eu te falei, eu me projetava para além dali. Então eu me via lá na frente, em um outro lugar. E aí eu pegava aquelas histórias, e aí eu construía narrativas, tudo no meu mundo. Sim. Eu tinha um caderno que eu escrevia coisas, então eu já estava produzindo texto. Ah, então você já conseguia ali... Já, e era tudo muito audiovisual. Então as pessoas contavam coisas e eu já imaginava. Elas contavam uma história de suas vidas, eu imaginava naquela cena, naquele lugar, o colorido, a temperatura, quem eram as pessoas. Então era tudo muito audiovisual. Né? A minha produção sempre foi muito audiovisual. Não à toa me torno depois uma cria de televisão. Né? Vou trabalhar nesse produto, neste veículo audiovisual. Né? No interior tinha muito também naquelas as tradições da contação de histórias, né? De, sei lá, histórias de lobisomem. Tinha umas coisas assim, né? Sim. Inclusive essas histórias estão no meu primeiro livro. Ah, é? Ah, a gente vai chegar lá. Tinha as histórias lá do interior? Sim, todas do interior. Todas. E claro, muito do que eu ouvia e ressignificava. E aí eu imprimi agora, né, com o lançamento do livro, o meu olhar de ficcionista. Sim. Mas tem ali, sim, na essência, na origem, essa raiz da contação, que você bem coloca, assim, do que eu ouvia, contava para mim e recontava e depois escrevia. Então tem lá, sim, as lendas, tem o lobisomem no meu livro, tem a história dos carroceiros, tem as caçadas, tem os mateiros, tem as histórias das vendedoras de feira livre, dos colégios, ou seja, toda aquela ambiência, toda aquela atmosfera humana que eu vivia desde pequeno em Serrinha, está presente no livro. Eu acreditava no lobisomem. Imagina, também, imagina. Acreditava mesmo, assim, de que... Tinha uma história que ele deitava no negócio do cavalo. Isso. Não era? Isso. Acho que numa encruzilhada, alguma coisa assim, não era? Era. Tinha e aí se transformava no lobisomem e tal. À meia-noite da sexta-feira, eu acho, alguma coisa assim. No meu livro tem algo parecido. Eu, na verdade, no meu livro, num dos contos, né? O meu primeiro livro é um livro de contos. Sim. E todos eles passam no sertão. Se chama O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama. E aí tem um conto que eu falo disso, que é chamado Mistério da Santa, porque lá em Serrinha se dizia que esse lobisomem se escondia embaixo da imagem que tem no alto de um morro, uma imagem conhecida na região, que é uma de uma santa, a Senhora Santana, que é a padroeira da cidade. Então a gente cresceu ouvindo essa história de que embaixo daquela imagem havia o lobisomem. A besta ficava presa ali. Uau. E que ela só se soltava na Semana Santa. Então, na Semana Santa, você pode imaginar, nós éramos as crianças mais bem comportadas do mundo, né? Claro. Com medo do lobisomem, né? E aí eu pego essa história e depois eu conto essa história de uma outra maneira, claro, mas está lá presente no meu livro. Sim. Ou seja, eu volto àquele ponto original. Eu sou fruto, resultado, produto de tudo isso. De tudo que vivi, de tudo que eu vi, ressignifiquei, produzi e projetei. Né? Tem uma coisa do semiárido que eu queria puxar aqui para te perguntar. Uma das representações estéticas dessa ideia de resiliência é da flor que nasce, a planta que nasce num terreno que é um terreno difícil, árido, complexo. E a resiliência, ela é essa capacidade de enfrentar uma situação estressora e transgredir aquela situação estressora, ou seja, crescer diante das adversidades. Você acha que esse cenário de adversidade também
te ajudou de alguma certa forma, mesmo difícil e dura, de enfrentar os desafios que viriam daí em diante? Olha, Lucas, eu acho o seguinte, que eu acho que eu teria trilhado o meu caminho, esse meu caminho assim, de buscar para além do meu lugar, independentemente do espaço em que eu tivesse vindo ao mundo, sabe? Sim, entendi. Porque eu trago isso comigo e acho que isso, cada vez mais eu tenho certeza disso, que eu buscaria. Uhum. Eu sou um sujeito de buscar mesmo, assim, né? De estar o tempo inteiro em busca, nessa permanente curiosidade em saber, em conhecer, em desvendar, né? Sim. É claro que eu acho que o fato de ter nascido no sertão, neste lugar com pouco acesso, com as características, né, da região. Claro que tudo isso imprime em mim um conjunto de sentimentos, né, de características muito próprias desse lugar, né? Uhum. E é claro que isso reverbera, isso aparece na minha obra. Eu acho que isso serve, sim, de estofo, de substância, de querer fazer, de querer transformar as coisas, né? Mas eu acho que seria assim se eu tivesse nascido no Recôncavo, sabe, em outra parte. Sim, sim. Porque, claro, nós somos, sim, produto desse meio, mas nós somos também resultado daquilo que a gente planeja, ou que a gente estabelece, sabe? Como objetivo de vida. Entendi. Né? Entendi. Sim, eu concordo. Eu acho que eu tive um gás aí, né? Mas eu acho que também teria em qualquer outro lugar, porque eu trago isso comigo. Acho que isso independe. Um traço que você tem na sua personalidade, né? É uma inquietude também? Exatamente. Eu acho que essa é a palavra que define. Essa inquietação permanente, constante, sabe? Tanto que eu escrevo um livro, depois já tenho outro livro, depois estou na televisão, aí tenho um projeto aí, sabe? É sempre uma coisa engatilhada em outra. É como se fosse uma ânsia de querer saber, descobrir, buscar e de me surpreender com as coisas, né? Olha, então, que legal. Eu trago isso muito comigo. Veja, eu estou com, não sei, 3 livros infantis, tenho mais 3 engatilhados. Quer dizer, eu vou fazendo um, já vou pensando em outro. Olha. Que é uma coisa mesmo minha, essa inquietação, né? Que eu trago comigo e que é uma característica muito própria minha. Que interessante. Tem um conceito de uma teoria de psicologia chamado teoria do flow. Flow é um estado em que o que você pensa e o que você sente entram em sinergia. Aquele estado que você não sente o tempo passar. E existe um traço de personalidade nesse estado que a gente chama de personalidade autotélica, que ela tem um fim em si mesmo. Pessoas que têm personalidade autotélica, elas conseguem se conectar dessa forma em ideias, em projetos. Mesmo em situações mais difíceis, você vai lá e estabelece um objetivo, vai lá e estabelece uma meta. Talvez seja um pouco disso que você esteja falando aqui. Sim. De resgatar isso dentro de você, que é uma coisa que você faz com naturalidade. Né? Sim. E tem uma coisa minha, que eu não sei se encaixa na definição dessa teoria, mas assim, eu sempre fui muito de planejar as coisas. Então, assim, os passos que eu dava, eu te falei, aos 9 anos eu falei, eu quero ser escritor, eu quero trabalhar em televisão. Quando eu via a televisão em minha casa, eu falei, eu quero estar nesse lugar. E eu começo a planejar a minha maneira, né, o meu modo, com os recursos que tinha, o caminho, os passos que eu precisaria dar para chegar, para alcançar esse objetivo. Sim. Então eu sabia que eu precisava ser muito bom nas matérias humanas, redação, literatura, história. Então eu me dediquei cada vez mais. Eu estabeleci uma meta de escrever uma redação por dia. Sério? Então a cada dia eu escrevia um texto, uma redação. Então quando eu chegava aos 15, 16 anos no hoje ensino médio, antigo 2º grau, na minha época, cara, eu era um craque em redação, assim, não tinha que me batesse em sala de aula em redação. Que legal. Assim, eu fazia as provas finais porque tinha que fazer, mas não tinha necessidade, assim. Ou seja, eu mirava. Eu mirava, eu falei, eu quero chegar lá, então eu preciso fazer isso. Eu vou fazer isso. Aí a primeira faculdade, né, eu fui fazer uma faculdade de licenciatura em História, porque ainda não tinha faculdade de comunicação no interior. No interior. E eu falei, bom, eu não posso perder tempo. Eu tenho que estar em contato com esse universo de produção, de texto. Eu imaginava que a faculdade, e de fato ela me deu isso, de História me daria o instrumento, a ferramenta para estar em contato com o texto. Então eu vou para uma faculdade de História, e eu vou fazendo ali 2 anos e meio. Quando surge uma faculdade de comunicação perto, eu vou para essa faculdade de comunicação. Ou seja, eu fui planejando, sabe? Planejando. Fui alcançando minhas metas e fui em busca... E teve alguma inspiração assim nessa época?
Você fala porque essa clareza infantil não é muito comum, Não. Alguém que te inspirou, você falou, essa pessoa, de certa forma, me inspirou nesse movimento? Ou era realmente uma coisa que nasceu muito de você? Não, mesmo? cara, então, é isso. Eu acho que nasceu comigo. Assim, eu não consigo imaginar, não alcança aqui em mente uma só pessoa, ou, sabe, assim... Poderia falar assim... De vários e que influenciaram. De vários, né? Entendi. Não tem um específico assim, né? Mas eu penso... Eu penso muito nos meus pais, assim. Eu penso nas oportunidades que eles não tiveram, assim, sabe, assim, naquele lugar ali, tudo, cuidando de uma família numerosa, e sonhando comigo, e desejando comigo. Então, assim, se teve uma inspiração, se teve pessoas das quais eu me inspirei, foram os meus pais, porque eu queria oferecer isso a eles também. Eu acho que a minha vitória era uma forma também, era a vitória deles, assim, sabe? Entendi. Então, assim, se eu alcançasse, se eu conseguisse, também eles teriam conseguido. Então, acho que essa foi a minha inspiração Você principal. foi o 7º de 10. Isso, de 10. E os outros também buscaram academia, formação, faculdade e tal? Então, eu tenho um irmão mais velho que eu, que ele terminou a faculdade dele depois, né? Já crescido, já pai de família, ele conseguiu terminar a faculdade dele. Então somos nós dois que fizemos curso superior, exatamente. Né? Os outros não, os outros todos ficaram no 2º grau ou no 1º grau. Entendi. Né? Entendi. Então nós dois fomos os únicos. Mas ele fez então depois de você? Depois. Então você foi o primeiro da família? O primeiro de todos, o primeiro a sair de casa, o primeiro a trabalhar fora. Fui o primeiro assim, que abriu a porteira, né? Quem abriu a porteira. Pô, que interessante. E aí, você foi cursar primeiro História. Isso. A História deve ter te dado todo esse contexto, né? Essa questão com a escrita e tal, como você falou. E daí, como é que foi a trilha? Pois então, aí, o meu objetivo inicial não era fazer uma faculdade de História, era fazer comunicação, porque eu queria trabalhar naquela caixinha chamada TV, né? TV, né? Bom, mas aí dentro desse meu processo de planejar e buscar as coisas, eu fui fazer essa faculdade de História, sabendo que eu não ficaria nela. Sabendo que ela seria ali... Uma passagem. Isso foi claro desde o início. Mas acontece que... E aí as coisas surpreendentes da vida, né? Eu me afeiçoei pelo curso de História. Eu descobri um sujeito pesquisador da pesquisa histórica, sabe? Do levantamento de dados. Eu me via em meio aos teóricos da história e tal. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, eu estou fascinado por isso aqui, sabe? Sim. E aí, mas foi importante esse período de 2 anos e meio ali na universidade, porque foi um choque muito, muito grande para mim, assim. Né? Eu estava saindo de uma cidadezinha pequena para uma outra cidade, que era Feira de Santana, que era maior, né? E estava em contato com o mundo acadêmico, sabe? Com os pensadores, com quem produzia conhecimento. Deve ter sido um negócio assim, né? Foi de uma hora para outra. Eu terminei o 2º grau e na sequência já emendei a faculdade. Ou seja, eu não tive intervalo para cursinho, não. Foi assim, sabe? De choque, direto. Então, mas foi importante. Sim. Foi importante porque, primeiro, que abriu minha cabeça de imediato, assim, eu tive estágio experimental, foi de cara, então era os conceitos da história. E você tinha que se virar tipo financeiramente também? Sim, mas aí uma outra história, aí já é uma outra coisa assim dessa minha caminhada assim. Eu tinha que me virar desde sempre, sabia disso e fazia minhas coisas e me resolvia fazendo um bico, fazendo uma redação, corrigindo uma prova, sabe? Ganhando um trocado, fazendo uma panfletagem. Quer dizer, eu sempre fui mesmo assim e sabia que precisava e teria que ser assim. Né? Sabia que, enfim, não teria condições, não fosse dessa maneira, né? De fazer uma faculdade. Aí eu sempre me virei muito cedo e, ao mesmo tempo, no estudo, me dedicando muito ao estudo. Sim. Né? E aí a virada se dá depois, quando surge o curso de comunicação social na UESB, em Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista. Porque só havia Salvador. Escola Pública de Comunicação naquela época, só na capital, só a Facom. Entendi. Salvador não tinha condição nenhuma, não tinha condição de viver aqui, não tinha parentes, não tinha grana, não conseguiria. Então nunca teve nos meus planos. Mas Vitória da Conquista estava, porque o custo de vida era menor, porque estava relativamente, eu conseguiria
eu tinha pessoas mais próximas, então tinha um conhecido de uma tia. Um conhecido de uma tia pra sabe? você. Uhum. E aí eu me mandei, fiz vestibular, passei e me mandei. Assim, sem pensar 2 vezes. Agradeci a história, mas virei a página e fui adiante. E aí fez 2 anos e meio de história. Isso. E foi para... E aí me mandei para a UESB, para Conquista, já com fazer comunicação social, que era o que eu queria. Falei, puta, agora sim. Agora eu cheguei no meu lugar. Agora isso aqui é o... E aí, de fato, as coisas começaram a acontecer, né? Porque logo na sequência, dessa minha inquietação, né, de querer fazer tudo. Quero saber como é o rádio, quero saber como é... Na minha época eram os blogs, né? Estavam surgindo os blogs. Então, quero escrever para blog, quero ir para jornal impresso. Aí vem a televisão. Sim. Aí vem a televisão. E aí pronto, eu falei, bom... Mas isso é interessante também, porque eu fiz todo o caminho pelos veículos e deixei a televisão por último. Sim. Porque eu sabia que era o meu lugar. Olha. Eu falei, bom, então eu tenho que viver a primeira experiência no rádio, eu tenho que ir para o jornal, tenho que ir para a revista, e televisão foi o último. Então eu fiz todo o percurso, porque eu sabia, eu tinha isso comigo, essa certeza comigo. No momento em que eu entrasse no estúdio de televisão, não sairia mais. É mesmo? E assim de fato se deu, assim se passou. Tanto é que depois que eu fui para a televisão, pronto. Aí são 21 anos dentro dela. Cara, e depois que você conquista algo que você almeja tanto, não dá sei lá, um sentimento assim de... Pronto, já deu, já foi. Retroalimenta isso? Aí é que tá. Aí é que aquela coisa da inquietação continuava, né? Sim. Assim, eu não me contive em estar em televisão, né? Entendi. É porque também a televisão, a gente fala assim, mas é um monte de coisa, né? É um mundo. Então, assim, e claro, você tem as etapas. E aí, você entrou como o que lá? Eu entrei como... na função mais básica das básicas, que é o que a gente chamava à época de rondeiro. Rondeiro? Rondeiro é Nunca ouvi falar em rondeiro. Pois acho que é um tempo bem antigo esse, nem sei se usam mais. Rondeiro é aquele iniciante, é o foca do foca, que faz, que fica ligando, fazendo ronda por telefone. Né? Então, rondeiro. Então vamos lá. Entendi. O pessoal chama de escuta hoje, de apuração e tal, mas na época era rondeiro. Então eu ficava ligando para delegacia, necrotério, IML, Corpo de Bombeiros, hospital e sabe o que está acontecendo, polícia rodoviária, teve acidente, não teve, morreu, quem não morreu, não sei o quê. E aí eu vou abastecendo o sistema de notícias para os editores, né? Para quem estava no topo lá, decidir o que era notícia que viraria notícia. Então eu comecei nessa função, né? Mas eu começo na função de rondeiro pensando lá na frente. Eu falo, não, mas eu sei que eu quero ser apresentador. E o rondeiro era tipo um estágio? Estágio. Já era... Não, estágio. Estágio, né? Estágio era o início de tudo ali. Era você começar na função mais básica ali, né? mais elementar. Sim. E até mesmo para que as pessoas pudessem perceber se aquela era a tua praia mesmo. E já foi na TV, na Rede Bahia? Foi aonde? Qual era a TV da época? Então, era uma emissora do grupo. Do grupo? É. Só que do interior? Do interior, porque o grupo é muito grande, né? Sim. Tem emissoras em diversas cidades do interior. E uma delas é em Vitória da Conquista. Tá. Que foi onde eu comecei, né? E aí lá, comecei como rondeiro lá na emissora, que é a TV Sudoeste. Sim, né? sim. A emissora que foi uma casa importante para mim. Ali eu aprendi as coisas, né? Ali eu comecei a dar os meus primeiros passos e tudo. Enfim, e a partir daí eu falei, bom, eu tenho que viver então tenho que passar por todas as áreas ou sub-áreas, conhecendo tudo, como é que faz, porque eu queria estar lá, eu queria estar no vídeo, eu queria estar lá naquela bancada, eu queria me comunicar com as pessoas, sabe? Então é isso. Então Caraca, que perseverança, hein? Sempre foi, minha filha. Mas olha, quem nasce numa família como a minha, né? Assim, com tudo que a gente tinha, com todas as dificuldades e tal, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Não tem, e eu fico imaginando tempo para o primeiro dia que você foi para esse outro lado, a sua família te vendo. Isso deve ser muito doido, né? Mas a primeira vez foi lá ainda, lá em Vitória da Conquista. Lá em Vitória da Conquista. Lá em Conquista. Eu comecei lá, bom, porque aí eu fiquei 4 anos trabalhando na televisão. E nesses 4 anos eu fui, né, fui crescendo. Aí deixei a Honda, aí fui para a produção, e depois da produção eu fui fazendo matérias de rua, mas só gravando depoimentos, eu não aparecia ainda, né? Eu fui ganhando esse traquejo do repórter, né? E aí fiquei durante algum tempo mesmo na produção, né, que é marcando as matérias, as reportagens, para os repórteres pegar aquelas pautas. Né? Então eu fazia essa parte para os repórteres e
E só então, acho que lá pro meu... Acho que no último ano, antes de vir para cá, foi que surgiu uma vaga na reportagem, né? Olha. E aí eu fui bater na porta da chefia, muito ousado. E falei, olha, essa vaga é minha. Eu falei assim, eu acho que eu tô pronto. E engraçado, ela disse isso, a minha chefe na época, a Aurenide Almeida. Hoje ela mora aqui em Salvador. Aí, manda um beijo para a Aurenide Almeida. Um beijo. Ela falou assim, você é ousado. Eu falei, mas se eu não fosse ousado, eu não estaria aqui. Aí ela, bora fazer um teste. Aí me levou lá para a salinha, né, para a salinha de locução. Falou, agora grava esse texto aí, como se fosse um repórter, né? Nossa. Eu não tinha gravado o texto ainda, né? Quer dizer, eu gravava ali na brincadeira, mas nada sério, assim, com impostação. No frio, né? Na hora lá. Eu nunca fui de correr, né? Então eu falei, vamos lá. E fui, eu gravei um texto, uma coisa horrorosa. Pode imaginar, né? Uma coisa horrorosa, mas eu acho que ela percebeu ali. Ela falou, eu senti que ela percebeu que tinha alguma, sabe? Tinha talento embora ali. A voz não tivesse ficado boa, mas eu acho que ela percebeu que eu tinha talvez uma coisa do repórter. Sim. Sabe, o faro. E aí eu comecei a fazer coisas, gravava, mas nunca ia pro ar. Então o repórter saía, eu ia junto, ele fazia a matéria dele, eu fazia uma outra matéria, igualzinho, com o mesmo tema, mas a minha matéria não ia pro ar. Ficava ali para avaliação. Até que um dia eu estava em casa numa folga e quando eu ligo a televisão, minha matéria aparece lá. Eu dei um pulo, né? Falei, bom, agora sim, agora eu sou... E não tinha como gravar? Ah, não, você estava lá, você pegava. Cara, eu tô falando de 2000 e acho que 2002, 2001, 2002. Acho que o material até vou procurar saber onde é que se eu consigo localizar essa primeiríssima matéria. Você conseguia se ver quando saía? Eu nunca gostei muito, até hoje eu não gosto muito, assim, né? Tem uma coisa assim de... Sei, acho que eu não gosto muito da minha voz, eu acho que... É bem diferente, né? Diferente, quando a gente se ouve, né? E eu comecei com uma voz muito... Tinha um metal muito grande da minha voz, então a minha narração era muito... Era estranha, né? Se você pega uma matéria minha do início e fala, nossa, mas esse é o Ricardo, sabe? Era uma coisa... Tinha um metal, assim, acho que eu jogava um pouco, né? E ficava muito nasalada e tal. Acho que ainda é um pouco hoje, mas melhorou bastante. Então eu evitava ver, sabe? Eu fazia e... Enfim, evitava ver. Mas foi assim, dessa maneira foi que a minha primeira matéria foi pro ar e assim eu... Você lembra do que era? Cara, eu lembro. Era uma matéria de uma estrada dentro da cidade. Na verdade, é um anel de contorno, um anel rodoviário que foi construído lá na época. Sim. E os moradores fizeram um protesto reclamando de melhorias. E aí eu fui fazer esse protesto, né? E aí fiz a matéria toda, fiz lá, gravei a passagem. E acho que foi numa sexta-feira e no sábado passou. E era pra ir pro ar ou era do tipo, de backup? Era o teste. Era então era o foi teste, o seu teste foi pro ar. O meu teste foi pro ar, exatamente. Que legal. E assim se deu, né? E assim, quando eu vi, aí eu falei, caramba, então é isso. Quer dizer, né? Sim. É uma coisa assim, você almejar tanto, né? Sim. Querer tanto, e de repente aí você se vê ali, né? Naquilo. Fala, caramba, mas será que é isso, né? Fiz tudo para estar aqui e agora tô... Beleza, mas eu ainda não era o repórter. Sim. Eu era um buy. Né? Tanto que a partir dessa matéria, eu comecei a sair mais vezes e fazer mais matérias, mas nem sempre elas entravam. Sim. Em precisando, aí sim... Aí você aparecia. Mas aí eu fazia... Claro. Que precisassem, entendeu? E também fazia com o máximo de entrega possível. Total. Mas ela sabia disso, sabia que podia contar comigo de manhã, tarde ou noite, que eu estaria lá, porque eu queria muito aquilo. Então, quando você tem sabe, essa coisa, não sei como definir isso, mas você está disponível, né? Então, eu sempre estive muito disponível, assim. É um ímpeto também, né? De você estar querendo muito aquilo, né? Eu acho que isso é construção de sentido. Eu acho que o trabalho, quando ele constrói sentido, a gente tem esse nível de engajamento, né? Que é para além do esforço, eu tô lá, porque isso tem sentido para minha vida. E aí você, conseguiu estar no lugar que constrói todo esse sentido para você. Exatamente. E eu sempre soube também, viu, Lucas, que não era só o meu sonho, né? Então, eu tinha essa responsabilidade comigo. Eu estou falando de um cara que estava, sabe, fazendo 20 anos, estava super novo ali, 22 anos, por aí, né? Quer dizer, estava começando a minha vida, né? E eu sabia que eu trazia comigo as expectativas da minha família, dos meus, sabe?
assim, de vencer, de alcançar, de chegar lá, né? Então, cada conquista pequena dessa eu vibrava, porque sabe que os meus estavam vibrando comigo, sabe? E aí você mandava para eles, hoje vai sair matéria. Nem sempre passava aqui, né? Tá. Ela é emissora regional, então passava mais lá. Eventualmente, quando tinha algum assunto de relevância para o Estado, né, que a TV Bahia pedia aquela reportagem, então nós mandávamos, e aí ela era exibida, né, para o Estado como um todo, e aí sim eles viam. E aí eu avisava, olha, vai passar e tal. E aí passava, e era uma coisa, né? Imagina, uma festa e tal. E aí as tias iam lá para casa, as vizinhas falavam com os meus pais, eu fui o seu filho na televisão. Quer dizer, essa consagração, né? Essa celebração, na verdade, da vitória, o que eu falo, não era só por mim. Sim. Era por mim, evidentemente, mas era também por eles todos. E eu imagino que, de certa forma, a sua trajetória fazia todo mundo aumentar a autoestima, se sentir, olha como é possível também, né? Sim. Olha aí como ele fez, né? Ele conseguiu, enfim, né? Então eu acho que é isso. Nunca é somente sobre nós, assim, né? Sim. Eu acho que vai além disso, né? Então... E aí, como é que deu esse salto depois para frente da bancada? Bom, aí para a apresentação, o que é que acontece? Eu fiquei lá em Vitória da Conquista alguns anos, né, fazendo reportagens, e aí eu fui de fato efetivado como repórter, né, depois desse episódio aí da reportagem. Fui efetivado e comecei a fazer muitas matérias e viajava muito, né, para a região, fazendo a cobertura das coisas da região. Até que em 2005 nós tivemos uma mudança de chefia, né? E o novo diretor foi visitar as emissoras do interior. Né? Então ele fazia reuniões para conhecer a redação e tudo. E naquela mesma semana, na semana da visita do diretor, eu tinha acompanhado uma operação do IBAMA em carvoarias ilegais, né? Carvoarias clandestinas lá no Sudoeste. E foi assim uma incursão mesmo. Foi uma expedição de alguns dias no meio do mato, com as equipes da Polícia Federal, do IBAMA, então uma coisa grande, né? Então foi exatamente nessa semana e eu tinha preparado uma série de matérias. Então a cada dia a gente exibia uma matéria. Bom, e era o assunto quente da semana. E aí o diretor chegou e ele acompanhou toda a série, né? E aí no último dia ele me chamou para conversa e me perguntou: e aí, você está a fim de ir para Salvador? Assim, num baque, assim. As coisas acontecem muito comigo assim, num choque, sabe? Assim, e aí, vai ou não vai? A hora é essa, topa ou não topa, sabe? E foi assim, ele me chamou e falou, bom, posso pensar? Ele, você me dá a resposta amanhã, né? E assim, eu aceitei e vim para cá. E você por dentro, como é que tava? Porque você falou, posso pensar? Não, assim, eu já sabia que queria. Eu já sabia. Você deu aquela, posso pensar? Aquela, vamos dizer, aquele charme. Né? O charme. Sei. Mas então, aí aceitei e tive assim, menos de um mês para mudar toda a vida, né? Sim. Tava lá em Conquista já há alguns anos e tudo. E tive um mês, assim, uns 20 dias para mudar tudo. E aí mudei tudo, e vim para cá e tal, uma outra cidade. Mal conhecia Salvador, tinha vindo 2 vezes na vida. Nossa. A Salvador, sabe? Não sabia andar para lugar nenhum, não sabia nada da cidade e tal, né? Não sabia da cultura, do que é viver em Salvador, do que é esse lugar, né? E aí fui aprender. Fui aprender novamente, falei, vamos lá, bora lá, vamos começar tudo, né? Sim. Vamos tocar as coisas. E aí você veio como repórter? Como repórter. E aí chego aqui em 2005 e aí eu começo a trabalhar como repórter já nesse horário da madrugada, então já acordava cedo desde então. Essa é a... Peraí, que eu tenho que fazer drama agora. Porque se tem uma coisa nessa vida, eu tô agora prestes a ter filho e as pessoas estão me falando assim, durma. Se tem uma coisa na minha vida que eu fico curioso é para saber que horas você dorme. Porque você hoje faz o Jornal da Manhã, então você já veio com o Jornal da Noite. Você veio no Jornal da Madrugada? Não, eu já vim de lá para trabalhar nesse horário da madrugada. Porque havia surgido uma vaga para esse horário. O repórter do horário não tinha aguentado o pique de tantos anos madrugando, pulando da cama. E aí falou, bom, então foi embora e surgiu essa vaga.
Mas aí, cara, eu falei, eu vou pra esse negócio aí, bora ver no que é que vai dar isso aí, vi, né? E aí já comecei, foi difícil a adaptação, né? Defina a madrugada pra mim. Cara, então, o que é madrugada pra mim? Pra mim, madrugada, tipo, 9 da noite, pra mim já é madrugada, né? Eu já eu acho que meu segundo sono, terceiro sono, por aí. É mesmo? Já, assim... É curioso isso, porque as pessoas falam, mas você não sai? Eu falei, não. Você não faz nada? Eu falei, não. 6 horas eu tô em casa, ali na minha disciplina. É porque você precisa estar com uma pele boa também na hora que você tá descansado, mas não só a pele. Não só a pele, tá com raciocínio, precisa de horas de sono. Porque eu faço um jornal que é o mais longo da casa. Sim. Hoje são 2 horas e meia. Sim. Um jornal que eu o tempo inteiro conversado, dialogado, com pouca leitura de TP. Então, em que eu interajo e interfiro muito no conteúdo. Então, eu preciso estar bem. O raciocínio precisa estar rápido. Eu preciso intervir nas coisas que vejo. Ricardo, você falou tudo. Eu faço treinamentos, eu faço programas de líderes e tal. E quando eu tô com pouco horas de sono, meu raciocínio vai embora. Pois é. Eu não consigo falar a palavra solidariedade, que eu atrapalho. Fica solidade. Imagine. E é ao vivo todo dia. Eu acho. É isso aí. Mas é isso, a gente vai desenvolvendo as técnicas, né? O sono para mim é fundamental, então eu tenho uma rotina muito ritualística, né? Então, 18 horas estou em casa sempre, independentemente de qualquer coisa. Vamos ver o nosso horário aqui, hein? Não, a gente tem tempo ainda, fica tranquilo. A gente tem tempo. Então eu estou em casa, aí eu tenho todo um ritual, né? Eu medito, então eu tenho toda a coisa de... você medita? Medito. Você faz o quê? Mindfulness? Cara, eu faço meditação guiada por aplicativo de celular. Eu também. Você usa qual? Eu usava aquele Calm. Eu uso esse. Tem outros aí. Tem um agora... Bom, como é o nome, Ricardo? Sintonia... Zen? Zen. Eu vou te dar uma dica de carreira agora. Dica de carreira para Ricardo Ismael. Com essa voz que você tem, no Calm tem histórias pra dormir, você já viu? Já, tem sim. Você já viu um que tem Lau? Ele conta várias histórias. Meu nome é Lau. Cara, ele começa a falar, eu durmo. Você tem um tom de voz incrível pra contar a história. Dormirem. Não foi isso que eu quis dizer, ficou realmente estranho. Que mas o chefe não ouça isso. Não. Mas é uma impostação de voz incrível pra meditação, pra isso também. Bom, quem sabe aí... Porque é mais grossa, assim, mais profunda. Você treina isso? Não. Não? Não, a voz assim? Não. Essa é a sua voz desde sempre? Não, bom, eu faço fono, tenho aquelas técnicas de locução e tudo, mas eu não fico... Bom, da outra seriedade, eu vou fazer fono pra eu ter uma voz mais... agora vamos falar sobre a Nova Zelândia. É incrível, eu gosto desse aplicativo, viu? Na pandemia me ajudou pra caramba. A mim também, me ajudou muito e ainda me ajuda. E eu vou dormir, então, aí falei desse pacote de ritualístico, né? Aí eu faço a meditação, ou às vezes eu ponho ali uma música, ambiente, ou ponho barulho de chuva, som de chuva. Também, adoro. Me acalma, sabe? Meu sono vem. E aí eu tenho uma noite... Não é tranquila, nunca foi, porque você acorda na madrugada algumas vezes para olhar o celular, né? Com medo de perder a hora. Porque como eu pulo da cama, eu não acordo, mas eu pulo da cama às 3 da manhã, às 3h20 mais ou menos, eu fico sempre com uma certa tensão de não passar do horário, de não perder a hora. Sim. Embora eu nunca tenha perdido nesses anos todos, né? Nossa, nunca perdeu? Nunca perdi. Olha, eu vou botar a palma aqui. Meu máximo respeito. Eu trabalhei numa fábrica. O ônibus me pegava às 5h15. Eu perdia o ônibus dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Foram milhares de vezes que eu perseguia o ônibus pela rua, parava 3 pontos adiante. Eu sou notívago. Escureceu, eu acordo. Né? Eu sou o contrário. Mas eu nunca perdi. Mas é esse senso de responsabilidade que eu trago comigo, assim, né? E aí, bom, nunca perdi. Mas acordo às vezes, à madrugada, para olhar. E olho lá, não, ainda tem 2 horas e meia, aí volto a dormir. Ainda tenho 40 minutos, volto a dormir, sabe? Mas lá às 3 da manhã tô lá, às vezes eu não toco nem o celular, já despertei. Né? E eu preciso disso, preciso desse tempo, de chegar cedo em casa, do relaxamento, sabe? De uma coisa assim, diminuindo as luzes, essa coisa toda para ter uma boa noite, porque eu sei que isso exige de mim muito no dia seguinte. Né? Isso que você falou do raciocínio é impressionante. Realmente a higiene do sono ela é muito maltratada, inclusive coletivamente, socialmente. Eu gosto um pouco de pesquisar sobre isso porque eu sofro. Quando eu não tenho uma boa higiene do sono, eu fico realmente muito baqueado. Meu cortisol vai lá para cima, estresse aumenta, a gente fica muito mais propenso a uma série de coisas. Então a higiene do sono é
E é o que mexe comigo agora que eu vou ser pai. Então já tô assim, um pouco nervoso. Porque as pessoas me param na rua para falar, durma. Durma agora. Durma enquanto você pode. Agora você acorda às 3. Sim. Vai pra empresa. Televisão, sim. E lá como é que funciona a rotina? Tem um briefing de temas? Ou você que já atua também participando disso? Hoje eu atuo muito mais, quer dizer, já faz um tempo que eu atuo muito mais assim, ativamente e diretamente nesse processo de produção, né, do que vai pro ar. Então, mais ou menos como é que funciona? Eu chego na televisão às 4, que eu moro bem pertinho, então vou até andando, né? Chego às 4 e já tem uma equipe trabalhando, né? Então já tem lá o editor-chefe, o editor executivo, já batendo uma bola do que nós teremos ali na edição do dia. Muito do que vai para o ar, quer dizer, não muito, mas sei lá, vamos dizer, 50% já foi pensado anteriormente. Embora isso vire o tempo inteiro, né? Que a gente chama de virar pauta, mudar assunto. Mas eu já tenho uma ideia, né, mais ou menos, do que é que vem, do que é que a gente vai pautar naquele dia. Porque já participei da reunião no dia anterior e já sei mais ou menos os temas. Já dei uma lida em casa. Aliás, quando eu acordo logo cedo, vou para o computador, a primeira coisa que eu faço é dar uma olhada, né, tal, olho lá e tal. E aí aí vou me inteirando das outras coisas que surgiram na madrugada, dos temas que vão ser, né, abordados ali, para além do que a gente já pensou no dia anterior. E aí continuo lendo, vou para os jornais, enfim, o que é que tem de informação, converso com o diretor, converso com a minha colega apresentadora, como é que a gente vai tratar esse assunto, como é que vai ser esse bate-bola. Então é isso todo dia. Essa faz parte da nossa atividade logo cedo, na madrugada, né? Porque quando a gente vai para maquiagem, né, para o figurino, para maquiagem 5h30, já é a última etapa. Eu já nem volto para a redação. Dali já vou para o estúdio, já para tocar o jornal, né? Então é dessa maneira que se dá. Eu vou sabendo mais ou menos o espelho, o desenho do jornal, sei que ele vai começar com os assuntos, mas sei também que ele pode virar a qualquer momento. Sim. Né? Então a gente tem. Nunca é um roteiro definido. Ele sempre. O roteiro é não ter roteiro. O roteiro é estar preparado para ele virar o tempo todo. Né? Que é isso, é a coisa da dinâmica, né? Eu já tive lá uma manhã para falar sobre mercado de trabalho. E assim, eu juro por Deus que depois desse dia, o respeito que eu já tinha. Ele foi bater na lua, porque é uma loucura. É uma loucura, porque eu sentei lá, ia ter um papo com um especialista. E aí me colocaram sentadinho lá, sentei, e eu sem entender já estava no ar. E vocês já estavam lá, tinha um prompter, tinha um negócio no seu ouvido, e realmente um negócio hardcore. É hardcore. Outro dia uma senhora me perguntou, viu? Assim, eu estava na padaria, ela falou, meu filho, eu quero te fazer uma pergunta. Pois não. Olha, vem aqui, eu quero fazer uma pergunta. O que é que vocês tomam de manhã cedo para ficar naquele pique? Também quero saber. Você toma café? Eu falo, tomo muito café, senhora. Café? Eu tomo café. É o que me mantém. É café, né? Porque... Café. E tem que ter um nível de atenção, né? Não, total, né? Assim, total. Mas é isso, sabe? As coisas vão ficando tão naturais depois, tão orgânicas e fluidas, que eu vou fazendo sem nem perceber, assim, sabe? Quer dizer, como dirigir, né? Sim, dizer, sim. Depois você vê o que você está fazendo ali. E dá uma relaxada também, né? As pessoas me perguntam, mas você fica nervoso e tudo quando entra no... Eu falei, acho que não é nervoso, assim. Eu tenho um senso de responsabilidade. Eu sei que eu estou falando para um público de milhões de pessoas, sim, né? Sei da responsabilidade, sei do quão importante é escolher as palavras certas, né? O tom de cada notícia, o tom de cada comentário que faço, né? Seja uma crítica, seja um elogio, porque isso também cabe, tudo isso dentro de um jornal, né? Então, assim, eu sei que é um ofício de muita responsabilidade e tenho essa consciência muito clara, mas eu não deixo que isso me faça pesado, assim, sabe? Entendi. Que traga um peso maior para as coisas, porque senão... Então, eu acho que a gente vai imprimindo essa certa leveza no jornal, né? E tem um traço seu, não sei se é uma coisa... Deve ser um traço que você pensa sobre, porque transmite uma autoridade no sentido de confiança muito forte quando você apresenta. Sim. É um estilo que você pensa, é uma estratégia? Não, cara, assim, eu acho que... É uma coisa natural sua, né? Eu acho que isso aí que você está falando, que é o grande capital do jornalista, né? Que é a sua credibilidade, né? Sim. Você constrói, né, a sua credibilidade. Eu nunca parei para pensar nisso, o que é que eu vou fazer, como vou fazer, para que as pessoas acreditem no que eu digo. Eu nunca foi algo assim, estudado para ser dessa maneira. Entendi. Foi
sendo, sabe? Fazendo, tocando as coisas e as pessoas vão te acompanhando, elas vão percebendo a maneira como você se posiciona diante das coisas, né? A maneira como você lida com o erro, com a maneira como você trata o seu colega ou a sua colega, a forma respeitosa, o bate-bola. Então, as pessoas são muito sensíveis a essas nuances da atividade, da apresentação de um jornal, né? Então, eu acho que eu fui tocando tudo de uma forma muito natural. Sim. Se eu planejei alguma coisa, se eu estudei, foi para ser natural. Entendi. Eu sabia, eu vou fazer da forma natural, eu vou fazer do meu jeito, vou contar as notícias como eu sei fazer, como eu acho que tenho que fazer. Não, isso foi fidelizando as pessoas, né? Então, hoje, de fato, eu acho que consegui construir esse capital de credibilidade. Fico muito feliz com isso, assim, né? E o que me traz mais responsabilidade. Olha, eu muito imagino, mais. Porque hoje em dia, ainda mais atualmente, né, que a gente tem uma coisa, é meio que, me parece, às vezes, uma cobrança com as figuras públicas de uma coerência, de uma estabilidade. E, ao mesmo tempo, uma coisa assim, não pode errar, né? Uma coisa meio exagerada nesse sentido, né? Eu acho que, hoje em dia, eu imagino, assim, você falou, tenho que medir algumas palavras e tal, deve ser uma coisa mais... Você sente essa mudança também em como o público hoje reage a isso? A opinião das pessoas é mais acessível, então o feedback é mais rápido também, ou não? Sim. Poxa, eu te falar, eu tenho 21 anos de televisão, né? 21. Tem uma geração que cresceu comigo. Né? Então, eu estou falando que quando eu comecei, nós não tínhamos o canal de comunicar, de trocar uma ideia com o jornalista, ou você o abordava na rua, ou ligava para a redação. Eu não tinha rede social, você não acessava a minha conta, não me mandava um direct, sabe? Não, era assim, ou era no tete-a-tete, ou era da bronca na redação. Sim. Quer dizer, as coisas foram mudando, foram evoluindo, e aí você vem com as tecnologias que aproximam, né? E vão quebrando essas barreiras, vão encurtando a distância, e chegamos ao ponto em que o cidadão, e é bom que seja assim, e eu gosto que seja assim, ele interfere diretamente. Então ele diz o que ele quer, como ele gosta, quando ele não gosta. Né? Então você tem a rede social, você tem, sabe, tem tudo ali para as pessoas chegarem e as próprias redes sociais, as nossas, da televisão, e as pessoas se manifestam, se expressam, isso é muito bom. E isso também faz com que, reduzidas essas distâncias, as pessoas se sintam mais autorizadas a dizer as coisas, né? A cobrar. Não vejo um problema nisso. Eu acho que é importante, é fruto do nosso tempo, né? Mas às vezes eu acho que há uma invasão, um atropelo, né? Sabe, de que beira o desrespeito e chega inclusive às vezes a própria agressão, uma coisa, né? Enfim, esse lado, evidentemente, que eu não acho bacana, mas a possibilidade do você falar, você se dirigir ao outro, do você interferir no produto, eu acho isso muito bom. Né? Eu acho que é bacana, porque a gente trabalha para a democratização das coisas mesmo. Né? Então, gerar acesso, né? Enfim, as pessoas produzem conteúdo. Olha quanto de conteúdo a gente coloca no ar que vem do nosso público. Né? Hoje você tem os vídeos o tempo inteiro, a gente trabalha muito com vídeo, com foto, com rede social, com e essa Twitter. Dinâmica está cada vez maior, né? As pessoas querem falar, elas querem ser ouvidas, elas querem que você leia as coisas que elas estão dizendo, escrevendo, né? E tem que ser assim, cara. Vou pegar esse gancho agora para a gente olhar uma outra faceta sua, que é incrível, que é o contador de histórias escritas, né? Eu estou fazendo conta aqui para saber que horas é que você escreve. Entretanto, contudo, porém, vamos entrar nessa história. Como é a escrita para você? Quantos livros já foram? Como é que é o processo? Da onde vem essa escrita? Conta um pouquinho aí. Bom, vamos lá, então. É isso. Eu tô caminhando agora por essa seara nova, que não é de agora, né? De verdade, eu já faço isso há um tempo, porque essa minha produção começa lá, te falei, com 9 anos, com caderninhos ali, escrevendo as coisas. Vou até pegar aqui esse. Esse é um dos mais novos. Você também é escritor, né? Pois é, então a gente tá com um papo aqui de colega... De colega para colega, né? Bom, eu costumo dizer que a minha escrita, ela
o meu processo criativo ele é muito intuitivo, né? Sim. Então, assim, eu escrevo sobre coisas que me tocam, coisas que me inquietam, que me incomodam. Não necessariamente escrevo porque tem um projeto a fazer, porque tem porque foi demandado por uma editora, não nesse sentido. Embora isso também possa acontecer e não tem uma meta, como para outras coisas da carreira, não tem uma meta específica, é mais... Não, mais tipo, quero viver de livros, quero me tornar um futuro... ou do tipo, quando eu começo eu quero ir até o fim, eu planejo tanto tempo eu vou escrever. Não. É mais livre. É livre. É livre. É claro que... tem a editora, eu tenho prazos, né? Tenho coisas a entregar e tudo, mas eu não tenho esse rigor, né? Porque para mim isso tem que ser puro prazer. Entendi. Né? Isso tem que ser fruição, tem que ser encantamento, tem que me encantar, tem que me relaxar, para que possa encantar e relaxar o público também. É um play para você, sim, né? Total. Um play total, né? Pra gente falar aqui no Aperte o Play, eu acho que tem tudo a ver com esse desejo de que seja um sopro, um alívio, sabe? Um respiro no meio dessa loucura toda. Né? Então, esse é o propósito. É claro que vira um negócio, a editora vende os livros, eu viajo muito com ele e tal, mas tem que ser algo que seja, primeiro de tudo, prazeroso. Sim. Bom, partindo disso, tanto que a editora me procura, fala, você quer falar sobre o quê? Que legal. Isso é bacana, né? É muito bom. É bom, assim. Vamos lá, você quer falar sobre o que é que você acha que pode render uma história? E aí eu abro aquela minha arca de histórias, sabe? E falou, tenho isso. Aí Lila, que é a minha parceira, fala, calma, pera lá. É um livro, tô falando. E aí surge, esse foi o primeiro Infanto Juvenil, A Princesa do Olhinho Preguiçoso. É um projeto muito bacana da Bojubá Editora. E a ilustração é linda, né? O ilustrador é genial. Heitor Neto é um dos grandes ilustradores hoje do Brasil. Ele ilustra... Que cuidado, que carinho com essa ilustração também, hein? Muito, muito bacana, né? Que lindo. É um projeto que foi assim, a editora me fez, você quer falar, ela queria um projeto que fossem 3 livros infantos juvenis com personagens antirracistas e com histórias anti-hegemônicas, ou seja, com personagens que tragam essa mensagem do combate ao racismo e que sejam também, né, e ao mesmo tempo, histórias que fujam dos padrões consagrados estéticos e dos estereótipos, né? Das princesas brancas, dos cavalos, dos seus príncipes, que, né? Aquela coisa toda que é lindo. E ela usa óculos, né? Os olhinhos preguiçosos. Exatamente. Né? É uma menina negra, né? Com seu cabelo crespo, que tem um problema num olho. Então, no fundo, a gente está mandando mensagens, né? Para as nossas crianças, assim. Que inclusive, legal. ela fala isso no final da história. Né? E quem é a Ana Lara? Ana Lara é minha sobrinha. Ana Lara é a personagem que inspira a Lala, essa menininha aí do livro, né? A personagem, ela tem um problema no olho e minha sobrinha teve um problema no olho, né? Teve esse olhinho preguiçoso, né? Que é o nomezinho é o nomezinho que se dá essa dificuldade em desenvolver a visão de um dos olhos, né? Então eu dedico a ela, mas também dedico a todas as crianças, né? Que em algum momento da sua vida enfrentaram bullying. Sim. Porque, enfim, por suas características, né, físicas e de comportamento, seu jeito de ser. Eu vim de uma geração nos anos 80 que era quase que um processo de inclusão num grupo, você passar por esse ritual, né? O ritual do apelido, o ritual do bullying. E é interessante como isso causa reverberações para toda a vida, né? Para toda a vida. Eu sei que eu tive apelidos que, no meu processo terapêutico pessoal, eu não percebia o quanto isso me impactou na vida adulta. Mas me impactou. Da gente tomar decisões depois por causa dessa passagem. Que legal, que legal. Conta mais aí, quero saber de mais livros. Pois é, esse é o mais recente? Não, esse é o primeiro dos 3. É uma trilogia? Não é exatamente uma trilogia, porque são personagens diferentes, são histórias completamente diferentes, mas é um pacote de 3. Entendi. Né? É igual um livro que eu gosto, que é uma trilogia de 5. Maravilhoso. Então esse é o primeiro, A Princesa do Olhinho Preguiçoso. O segundo que eu não trouxe para você porque a gente esgotou aí, felizmente, as tiragens. Está vindo em breve, vai chegar pro seu filho. É menino ou menina? Menino, Léo. Pronto. Como? Léo. Se chama Um Menino de Asas Invisíveis. Ai, que legal. Que é a história de um menino que voa em asas invisíveis. É o Haduk, que é um menino africano. E aí eu falo de família, de ancestralidade, de busca pelas suas origens, né? E uma coisa, me permita perguntar. Existe uma conexão, então, com esse Ricardo Ismael
infantil nesse momento que você está escrevendo? É uma maneira de você conectar com aquelas histórias e com o seu contador de histórias lá de trás? Sim, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que sim. As pessoas me perguntam por que escrever para criança, né? Aí eu me lembro que eu fui uma criança que não tive livro infantil. Não tive livro infantil. Eu comecei a ler os grandes. É um presente para você. Para mim, exatamente. Eu estou me presenteando hoje, quarentão, me presenteando, porque eu não tinha os livros. E eu fico encantado quando eu pego um livro infantil e fico imaginando, nossa, mas imagina, com a cabeça que eu tinha, com aquela mente criativa e fabulosa, imagina se eu tivesse tido acesso a essas histórias mágicas. Eu não tive, né? Então eu acho que é um presente para mim, né? Hoje. Mas é também resgatar aquela criança, aquele menino que eu fui muito cheio de vontades, de querer transformar o mundo, de aqueles sentimentos que eu posso, as coisas eu quero, eu vou conseguir, eu tinha isso. Então é isso, é trazer essa mensagem para as crianças de hoje, assim. Você pode, ela lá fala isso no final, né? Sim. Você pode todas as coisas, né? Ela aprende essa lição, né? Essa coisa. Então eu acho que sim, resgata esse menino. E falo para crianças, e falo para meninas e meninos, né? E olha que vou fazer um link agora. O meu livro, o Playfulness, é convidando esse adulto a se conectar com essa criança. Porque culturalmente a gente coloca muito o espaço do brincar apenas na realidade infantil. E a gente vai adultecendo e tirando essa possibilidade de outras instâncias do universo adulto. E aí eu começo a fazer o convite. Por que não a gente levar mais isso para outras esferas desse universo que a gente precisa ser criativo para lidar com tantas incertezas? A gente precisa se reconectar com isso para lidar com essas ambivalências e contradições. Que a criança, esse olhar infantil faz muito isso, né? A gente está vivendo uma realidade difícil, ele vai lá e constrói uma solução imaginativa. Ele tem uma saída disso e tal. Então é o meu convite para ter uma trilha mais resiliente, essa reconexão. E que legal ouvir isso. Conta mais, eu quero saber dos outros. Quero saber de todos agora. E aí, bom, eu te falei, né? O segundo é O Menino de Asas Invisíveis, que é uma outra... Quer dizer, é um outro ilustrador, é um outro projeto, ele dialoga mais com essa estética de África, né? Com aquela coisa mais étnica. E o terceiro que a gente lança agora, em março, que é o Deu a Louca Bicharada. É uma criança que conversa com os bichos. Olha! Com os animais, o Dudu. E aí eu volto ao tema bullying, né? Que é o tema do primeiro livro. Para falar desse menino que sofre porque dizem que tem as pernas muito finas, né? E de fato a ilustração é um menininho com as pernas bem fininhas. Ele sofre muito com isso e ele mergulha num voto de silêncio, vamos dizer assim, né? Então ele tem vergonha. Para de falar. Ele para de falar porque ele acha que ficando em silêncio, calado, ele fica despercebido. E aí ele foge do radar daqueles que praticam bullying. Mas ele tem experiência com os animais. Nossa, genial. É isso mesmo. É isso que acontece, né? Isso. É isso que acontece. É o que acontece. A busca aquela coisa do não quero ser visto, para não ser lembrado, para não ser alvo das piadas e tal. E esse é o tema, o mote do Deu a Louca na Bicharada. E assim eu fecho esse pacote de 3 com a Mojubá Editora. Embora tenha outros livros engatilhados, tem outras editoras que querem fazer algumas coisas também. Mas em princípio é essa... Uau! Você sabe que essa coisa do silêncio, a cultura do silêncio, que é muito evidente no bullying e nessa história que você trouxe, ela também é uma cultura do que a gente chama de segurança psicológica. Para que eu defenda a minha imagem, eu paro de falar. Eu me protejo, eu me fecho. É um mecanismo de controle. E hoje a gente sabe que a dor social dessa exposição e desse julgamento, ela faz alterações neurológicas. Então ela é uma dor de fato. Ela é uma dor, essa exposição, o medo de ser julgado, de ser diminuído. Ela gera alterações neuropsicológicas fortíssimas. Interessante, tá vendo? Você vê, né? As coisas estão conectadas, né? Com certeza, com certeza. Interessante isso. E você tem livro também de contos? O meu primeiro foi lançado, o primeiro de todos que eu lancei em 2017, que é um livro de contos, que é O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama.
Nossa, esse título é muito legal. O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama. São 7 contos. Ela quebrava a cama pelo quê? Eu não vou falar porque eu quero tem que contar, né? Aí eu vou ler. Sempre me perguntam isso. Ela quebrava camas? Eu falei, quebrava, mas não direi como ela fazia. Né? A imaginação já tá aqui. Já tá solta, né? E aí são 7 histórias de ficção, e depois que eu lanço agora o Deu ao Louco da Bicharada, aí eu retomo outro projeto. Sim. Que é de um romance. Um romance que já está quase prontinho aí, tá quase. Eu parei na pandemia para fazer os infantis. Né? Minha gente, se vocês estão assistindo esse podcast e sentindo um pouco assim, que horas esse homem faz tanta coisa? Ele tem um livro lançando, um livro pronto, ele acorda 3 da manhã. Rapaz, olha, eu tô aqui refletindo sobre minha própria vida agora. Em que momento esse cara escreve, ele consegue, né? E me conte o seguinte, você já tá com um romance, então você circula entre diferentes tipos de escrita, né? Sim, isso é bacana. Eu queria falar sobre isso porque eu evito... eu não quero que me rotulem como somente um escritor de livro infanto-juvenil, ou somente um escritor regionalista porque lancei um livro sobre sertão, ou somente um romancista. Eu acho que tudo cabe. Né? Eu estou num momento bacana e curtindo em que escrevo para crianças. Né? Mas quero voltar a falar para adultos, né? Então esse romance pronto aí, que é uma outra história, uma outra pegada, não me impede de retomar os infantis, não me impede de escrever poesia. Eu não quero ser limitado e nem quero me limitar, né? Não quero ser encaixotado dentro de conceitos, esse autor é assim, porque é o que em geral faz o mercado, né? O mercado, especialmente o editorial, te coloca em galerias e em prateleiras. Onde é que eu vou achar o teu livro? Vai lá na parte de autoajuda, vai lá na parte de coach, vai na parte de não sei o quê. Eu quero poder estar circular, sabe? Eu senti isso, eu fui procurar meu livro numa livraria, e aí não tinha, né? Aí o cara foi lá no sistema, tava numa categoria que não tem nada a ver com o meu livro. Pois é. Não te define, né? Não define a sua obra, né? Pois é. Então, eu parto desse pressuposto aí. Eu não quero ser encaixotado dessa maneira. Entendi. Né? Então, estou escrevendo agora para as crianças, estou super feliz com o resultado, mas tenho outros projetos, venho com um romance, depois posso fazer outras coisas e tal. Né? Daqui a pouco faz um policial, hein? Quem sabe? Me perguntaram isso. Por que você não pega as experiências que você... Foi um jornalista em São Paulo que falou isso. Por que você já pensou em pegar as experiências do dia a dia, dos casos que você conta e ficcionar esses casos? Bom, aí já fico com... Teve um que foi inspirado, né, no caso? Ou foi um conto seu que foi inspirado? Esses contos do meu primeiro livro, em geral, eles têm um elemento real ali. Né? Tem um elemento real. Quase todos têm. Eu te falei da história da lenda de Serrinha, uma disputa de famílias que havia em Conquista, das minhas viagens. O próprio Rita Quebra-Cama, que é o título que dá, né, o nome que dá título ao livro, também é inspirado numa história real. Eu gosto disso. Eu gosto dessa coisa de partir de algo concreto. Né, sabe? Isso me desafia. Sabe? Mas aí eu ficciono tudo. Entendi. Né? Vou criando a minha versão para aquilo tudo. Né? Então... eu gosto disso. O meu romance mesmo, né? O meu romance que se chama Um Canto de Amor para Darlene. É a história de uma travesti que é brutalmente assassinada num momento em que ela consegue realizar o grande sonho que é se tornar uma cantora. Esse mote, esse argumento é inspirado numa história real. Eu teve uma história grande dessa, não foi? Essa história é a história... Eu estou me referindo à história de Dandara. Dandara. Exatamente, uma travesti cearense que foi brutalmente assassinada. A imagem viralizou, ela sendo transportada num carrinho de mão pelos bandidos. E aquilo me impactou muito. E aí eu falei, eu preciso contar alguma coisa sobre isso. Entendi. Sabe? E aí eu acho que tem uma coisa de um senso de responsabilidade, sabe? De usar esse meu poder de fala, desse meu lugar de visibilidade... para falar de coisas assim, né? Então eu vou contar uma história de ficção, mas eu estou trazendo aí um tema importante para o debate, que é o tema da transfobia. Ela foi vítima de transfobia, né? Bom, então é isso. Eu acho que quando eu parto de uma história, de uma personagem, de uma trama, de algo real, isso me dá... Não sei se me dá uma segurança maior para desenvolver aquele tema, mas me conforta, tá? Eu acho que tem uma coisa que deve gerar aí, que é uma tensão criativa. Né? Ela gera uma tensão em você para ser esse start de criar. Né? Como é que seria a minha versão dessa história? E que pudesse, nessa versão, ter o meu olhar crítico sobre o ambiente e tudo mais, né?
Então, e aí eu faço questão de dizer sempre, a editora me fez essa provocação, mas a gente vai vender o livro como um romance biográfico? Eu falei, não tem nada a ver. Não é um romance biográfico, é um romance, é uma história de ficção que cuja personagem é inspirada em alguém real, no personagem real. Sim. Essa é a única... bom, além do fato de a história se passa no Ceará, onde também viveu a Darlene, né? A Dandara, a Darlene é minha personagem. Eu vou trocando, porque Dandara é a personagem, Darlene é minha personagem. E aí eu falo, bom, eu me apego a esse elemento do real. É somente esse elemento do real que eu me apego. O resto tudo é ficção. O resto tudo é imaginação, que é a licença poética do autor, né? Nossa, genial, hein? Eu já quero ler esse aí também. Tem previsão? Em breve. Então, ele já era para ter sido lançado, né? Na verdade, a gente deveria ter lançado antes da pandemia, mas aí veio a pandemia e todos os prazos, tudo, né? E aí, no meio da pandemia, eu fui procurado pela Mojubá para o projeto. Eu falei, bom, já parei o romance. Vai ser até importante, né, dar esse sopro, fazer uma outra coisa completamente diferente, escrever para o público infantil. Foi bacana também porque a minha história, essa história adulta, digamos assim, ela decantou, né? Então, ela descansou ali durante um período. E aí eu pude voltar, revisitar a minha obra, fazer alterações. Era isso que eu ia te perguntar. Um outro olhar sobre aquilo. Você acaba o livro ou você abandona? Eu o adormeço. Ele fica hibernando. Bota em modo hibernação ali, sabe? Mas eu tô lá, tô sempre de olho ali, ó, tô sempre atento, sabe? Eu não perco de vista, porque a personagem, isso é curioso, ela não te dá descanso. A história não te dá descanso, é uma perseguição. É um aperto de mente, é verdade. Eu já acordei diversas vezes assim, falando, meu Deus, eu preciso retomar o livro porque... Ela precisa viver aquilo? Não, exatamente. Eu sei exatamente o ponto em que eu parei. Uau. O ponto da trama... Falei, Simão, tem 2 anos de pandemia. Eu parei exatamente no início da pandemia, né? Então eu sei exatamente o ponto em que eu parei, qual era a ação que eu estava dando àquela personagem. E eu não tenho descanso. Olha que coisa. Com Rita Quebra-Cama foi a mesma coisa. Enquanto eu não achei o desfecho para aquela personagem, eu não tinha sossego. Eu acordava na madrugada nessa minha loucura de fazer 1000 coisas, televisão, não sei o quê. Acordava na madrugada, falei, preciso escrever. Aí corria pro computador, fazia assim, sabe? E o desfecho mesmo se deu dessa maneira. A editora me cobrando, você precisa entregar o prazo. E eu falei, caramba, que desfecho eu vou dar para essa criatura? E aí eu sonhei. Um site. Exatamente. Um site ali no meio do sono. E acordei loucamente, fui pro computador e escrevi. Você sonha muito? O tempo inteiro. É mesmo? O tempo inteiro. Eu acho que a minha produção noturna é intensa, inesgotável. Assim. Eu poderia escrever uma história a cada dia, com meus sonhos super loucos, né? Pô, que legal. E aí, você já vai estar com um acervo de produção bem interessante, né? De escritor, uma carreira de escritor aí maravilhosa. Tá, em popa, tô feliz. Os meus livros foram adotados, né, por muitas escolas daqui, de fora. Olha que também. Legal. Desde Rita Quebra-Cama, ele já tinha sido adotado, até em São Paulo também, o livro foi adotado e tal. Os infantis também, quer dizer, tem um campo aí, né, bacana, assim, né, de trabalhar com temas. São temas inclusivos, né? Então você veja, tem um bullying, tem ancestralidade, tem a questão de família. Eu não me preocupo com finais moralmente, sabe, definidos. Amarradinho, né? Sabe aquela história, porque a infantil precisa ter uma mensagem. A mensagem a criança tira. Sim. Ela depura do que ela leu, né? Eu acho que talvez esse talvez seja o que mais tem, essa mensagenzinha no final, né? É no meu primeiro livro e tal. Eu ainda estava tateando esse universo da escrita infantil. Você não precisa entregar tudo, né? Não. Essa é a grande chave. Não preciso entregar e não quero entregar mais. Assim foi no segundo livro, não entrego totalmente. Acontece algo ali com a bisavó que fica meio que... As crianças entendem. Depois o terceiro, agora com o Dudu também. Eu deixo solto, inclusive. Sim, para gerar criticidade, né? Exatamente, é isso aí. E esse é um processo que cada um tem o seu. Né? Com base nas suas leituras, no que você foi de provocação, do seu conhecimento, né? de sua bagagem. Nossa, legal isso, né? Se você tem essa filosofia de... Eu não quero... Se eu tivesse que... Eu até faço essa autocrítica. Se eu tivesse que mudar, eu mudaria o desfecho da personagem. Não o desfecho, eu acho que é bonitinho o final. Você vai ler e vai poder ler para o seu filho. Mas assim, a forma como a história se encerra é bonitinha. Eu gosto. Eu acho que as crianças gostam também e tal. Mas assim, eu acho que eu não deixaria tão
de forma tão explícita a mensagem. Você abriria mais, né? Exatamente. Para deixar... Jogava pra galera, como se diz. Legal. Eu faria isso. Mas é bom, serve como um amadurecimento dos próximos, né? Você estuda essas narrativas, arcos da história? O tempo todo. É mesmo? Tudo. Eu desenho, inclusive, né? Uau! Faço storyline, assim, sabe? E as pessoas às vezes acham que é só escrever, mas tem uma contação de história, tem uma estrutura, né? Tem toda uma técnica aí, né? Eu estudo, eu tenho feito muitos cursos e tal, até para não entregar o que não precisa, para sugerir quando eu posso sugerir, sabe? Para não necessariamente, sim. sabe? Então, encontrar os potenciais da trama, né? Como começar, às vezes a gente tende a construir uma história mais linear, né? Com início, meio e fim. E aí você pode fazer rupturas nisso. Isso não vai comprometer, não terá nenhum prejuízo para a compreensão da criança, entende? Mas como eu apresento essa personagem, de que maneira, elementos que são importantes que precisam estar, porque vão gerar questionamentos dentro Então, tudo isso é um estudo mesmo, sabe? Né? Tudo isso é um estudo e eu faço tudo isso. Isso eu não abro mão, assim. Uau. Além da pesquisa. É um trabalho de pesquisa muito forte, assim. Eu só não estou entendendo até agora que horas é isso que tudo acontece. Cara, essa conta aí que não fecha em lugar nenhum do planeta Terra. Assim, eu sou esse cara aqui. Então eu não paro o tempo inteiro e vou que encontrando maravilha. brechas. Eu escrevo no Uber, enquanto estou no celular, estou escrevendo. Eu escrevo deitado na cama antes de dormir. Quando você consegue fazer no celular também? Faço. Eu não perco a oportunidade para... Eu gravo, às vezes, tive uma ideia aqui, gravo. Gravar eu gravo. Agora eu gravo. Escrevo, mando, sabe, para mim mesmo, para não esquecer. Ponho no computador lá, no E uma pergunta, você lê? Você gosta de ler? Muito. Você lê mais o que, assim? Romances? Leio de tudo. Leio de tudo. E leio sempre mais de um livro. Entendi. 2 livros. Simultâneo, né? Exatamente. E aí eu faço exercício. Eu tô lá com físico e tô com um e-book também, sabe? E aí agora eu fiz uma loucura, eu comprei um e-book e aí já comprei 30 livros de vez. Sim. Então tem lá os livros, sabe, na fila de espera. Eu tenho isso também. Eu preciso ter vários para poder me alimentarem de informação e tal. E eu tenho essa capacidade, assim, eu não perco o fio da meada, eu sei exatamente onde eu parei. Sei onde eu parei. Eu já perco. Aí eu volto, falei, poxa, já separei aqui. Aí, claro, vou dar uma lidinha, volto ali alguma coisa, mas eu sei o ponto, sabe? Eu não me perco no meio dessa profusão de coisas, sabe? Eu me perco, mas eu amarro. Eu pego assim, essa ideia dele me parece que casa com essa ideia aqui. Eu gosto disso, de diversidade, para eu ir amarrando e puxando de lá, de cá. Adoro isso. E aí a gente vai fazendo os links, né? Isso, conectando uma coisa com a outra, né? Costurando. Uau! Olha, estou aqui estupefacto, impressionado. E vamos ao momento Lego Serious Play. Eu tô até com vergonha diante do que você fez aí, uma obra de arte. Eu fiz uma coisa aqui que eu não sei definir o que é. A brincadeira aqui é a seguinte. Enquanto nós falávamos, você construiu alguma coisa, eu construí também. Agora, você vai contar uma história do que você construiu, eu vou contar uma história do que eu construí. Tente se atentar ao modelo. Então vá contando o que você tá vendo aí. Sem pensar muito. Confie no que você construiu. Eu vou começar, tá? Eu vou começar porque, ouvindo a sua história, o meu modelo ele teve releituras. Eu fiz uma primeira versão, depois eu alterei ele todo. A primeira versão que eu tinha feito, ouvindo a sua trajetória, foi a seguinte. Eu imaginei aqui o semiárido. Então eu coloquei uma plantinha aqui. E você saindo desse semiárido. E eu tinha feito uma estrada bem reta, assim, uma estrada com o foco que você trouxe. Mas aí quando a gente entrou na literatura, eu desconstruí a minha estrada e ela virou várias pontes possíveis indo para os lados. Então existe aqui uma trilha, mas existem pontes alternativas saindo para vários caminhos. Posso ficar com o seu? Melhor que eu fiz aqui. Não, cada um no seu. Maravilhoso. Inspirado no que você estava falando. Gostou do meu modelo? Muito, gostei do modelo. Agora é sua vez. Eu não posso nem levantar muito meu, porque tem coisas soltas aqui. Eu tenho dificuldade só vai de encaixar. Ficar o que vai ficar. Olha aí, tenho dificuldade de encaixar as coisinhas. Deixa eu ver. Olha, na verdade não tem. Deixa eu ver se dá para pegar aí. Dá para pegar, não? Tem que levantar mais, tem que levantar mais. Então, deixa eu ver isso aqui. Eu acho que vai cair alguma coisinha, tá vendo? Aí.
Bom, o que é que acontece aqui? Eu fiz, despretensiosamente, eu dei ordem ao caos. Porque quando eu abri o saquinho e joguei as peças aqui, virou uma barafunda de peça, sabe? Um emaranhado de coisas e tal. E o caos me incomoda um pouco. Eu tenho um problema, eu preciso disciplinar um pouco as coisas para me situar no meio desse caos, para dar ordem a um caos. Então, quando eu abri aquele saquinho que as peças se espalharam aqui, de imediato, assim, instantaneamente, falei, eu preciso arrumar isso. E aí eu fui dispondo aqui as pecinhas de maneira que pudesse me dar uma visão de um todo mais organizado, sabe? No fundo é o que eu sou mesmo, assim, esse sujeito que em meio a tantas coisas, a tantas informações, a tantas possibilidades, tenta organizar essa barafunda sem necessariamente pensar em um modelo lógico, assim, né? Eu vejo o seu, por exemplo, o seu modelo, eu acho que ele me define mais do que o meu próprio. Mas o meu também é isso, porque eu sou meio isso aqui, sabe? Assim, esse sujeito que vai dispondo as coisas de maneira a ter uma visão do todo, né? Mas não necessariamente se propondo nessa organização, nesse método, sabe? Nessa geometria. Eu ordeno as coisas com base na possibilidade de que elas vão me dar de enxergar o todo, e eu estou aqui meio imerso a esse todo. Há uma certa ordem, mas não há um método, assim, eu não posso te explicar o que é isso aqui. Sim. Sou eu em meio ao caos, organizando o caos, eu acho que é isso. Deixa eu pegar aqui, ó, vou botar nessa câmera aqui também. Ó, Ricardo Ismael, sua trajetória é maravilhosa. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Acho que as pessoas precisam ouvir um pouco essas histórias que inspiram, que espero que algumas pessoas que estejam ouvindo também tirem insights daqui de possibilidades, de acreditar que é possível, de ter foco, né? Você trouxe uma coisa muito importante de foco, de buscar chegar onde você quer. E parabéns, eu só tenho a agradecer. Obrigado. Só tenho a agradecer. Eu que te agradeço, desejo aí mais e mais sucesso pro projeto e que você possa também inspirar, né? Que seja na sua produção literária, no seu trabalho também, com essa iniciativa, outras pessoas. Eu acho que nós somos mundos, né? Cada um de nós, assim. Bem clichê isso, mas eu acho que no fundo é isso mesmo. Nós somos mundos de possibilidades, né? E eu acho que quando a gente coloca ordem no caos, quando a gente estabelece esse foco, quando a gente planeja, quando a gente tem um ponto de partida, né? Mas sem esquecer, por exemplo, de onde a gente veio, né? Do caminho que a gente teve que trilhar para chegar até aqui, a gente consegue dar ordem ao caos. Sim. A gente consegue fazer com que aquela barafunda se organize e consegue enxergar mais claramente, né? As possibilidades de futuro, né? O que é que o horizonte nos oferece e tal. Então é isso, eu quero te agradecer, obrigado, foi um exercício bacana, gostei muito. O play da ordem ao caos. Esse é um aprendizado, o play da ordem ao caos. Ó, se as pessoas quiserem aí comprar o seu livro e entrar em contato com você nas redes sociais, como é que elas se conectam com você? Bom, bora lá. A Princesa do Olimpo Preguiçoso e os outros infantis estão todos lá na Mojubá Editora, né? mojubaeditora.com.br. É o site, a gente manda para todo o Brasil. Tem um Instagram da Mojubá Editora, @Mojubá Editora, que tem as informações, tem promoção, tem lançamentos. Sim. A gente vai abastecendo, né, os seguidores lá com informações. E é isso, lá no site e no Instagram, as informações, tem promoção, enfim, tem um monte de coisa lá. E o seu Instagram é o... Que é o @Ricardo Ismael. Sim. Obrigado de coração. Muito obrigado a você, Com certeza que foi incrível. E acho que é isso. Obrigado. Obrigado a você. Um abraço, Valeu, até mais. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Vamos ficando por aqui com Aperte o Play. Curtam, compartilhem. A gente se vê em breve. Fui. Valeu.